Bom, então vamos lá. Já está gravando. Eu coloquei um tanto de coisa no slide, né? E às vezes eu esqueço que a gente só tem uma hora e eu acho que a gente vai virar a noite discutindo. A proposta de hoje é discutir, né, a dimensão simbólica. Então eu vou apresentar para vocês, né, o percurso que eu preparei. E aí depois eu paro a gravação e aí eu abro para as perguntas. Bem, então pensar a dimensão simbólica, né? Antes vamos só situar onde a seara que estamos, né? No encontro passado, nós falamos sobre o lugar do outro, né? Assim, o lugar do grande outro, e antes nós falamos sobre o tempo da sessão, daí pensando os três tempos lógicos. Ou seja, a gente está ainda bem no início ali do ensino de Lacan, né? Entre 1945, entre 1955 e 58. A proposta de hoje, né, que é pensar a dimensão simbólica, especificamente, a gente vai partir do eixo que é o que o Lacan apresenta no capítulo 2 do seminário 4, que é as três modalidades ou as três formas da falta de objeto. Por que que o Lacan chega nessa discussão, né? Lá no seminário 1, que é os escritos técnicos de Freud, o Lacan ele faz uma grande crítica, né, a um movimento que estava bem em voga ali em 1950, que era a psicologia do ego, né, ou a análise do ego. E o Lacan vai dizer que o ego não é o objeto de trabalho da psicanálise, né? Que o ego, para Lacan, ele é imaginário, portanto ilusório. E aí o Lacan começa a fazer uma crítica sobre a análise do ego, que trabalhar do ponto de vista egóico, fazer o manejo do ego, seria fazer o manejo puramente do imaginário. E se quisesse, então, atingir o sujeito, fazer uma alteração subjetiva, era preciso trabalhar num ponto de vista simbólico, portanto, estrutural. Então, aqui o Lacan vai dizer que a análise, então, é uma análise do discurso. No seminário 2, que é o eu na teoria de Freud, é onde o Lacan ele vai propriamente mostrar como se dá a constituição do ego, por que que ele diz que o ego é, então, imaginário. O Lacan também Ali as pessoas apresenta, estão por aqui. o Lacan também apresenta no seminário 2, né, a ordem simbólica em si. Também começa a pensar ali, né, uma reformulação do conceito pulsional, que ele só vai concluir lá no seminário 11, já preparando o terreno aí, né, tanto para introduzir o significante nome do pai, depois que ele já arou o terreno ali em relação à ordem simbólica. No seminário 3, o Lacan pensa as psicoses, né, sendo uma posição diante da castração, quando eu foracluo esse significante nome do pai, e aí chegamos no seminário 4, que é a relação de objeto. Então, veja, o Lacan está pensando a relação de objeto aqui justamente para separar um eixo imaginário de um eixo simbólico, né? Especificamente porque o Lacan vai remeter o desejo ao simbólico, né? Então, haveria um objeto de desejo. E aí o Lacan primeiro vai apresentar para nós qual que é a noção de objeto. Daí o Lacan caminha para o seminário 5, Afirmações do Inconsciente, depois o seminário 6, que é o desejo em sua interpretação, onde o Lacan de fato vai montar o gráfico do desejo. Então veja, quando o Lacan chega no seminário 6, ali 5, 6, quando ele vai começar a introduzir, né, vai grafar o desejo, ele já tem esses conceitos prontos. Ou seja, a noção de objeto em psicanálise já está situada, o movimento pulsional já está situado, a ordem simbólica já está situado, né? E pelo fato da ordem simbólica já estar situado, o Lacan então agora consegue ter um grafo, né, do ponto de vista topológico, do ponto de vista estrutural, do que seria o desejo. Então, entre o seminário 1 e 2, quando o Lacan começa a fazer essa crítica em relação à psicologia do ego, nós vimos no encontro passado, né, um pouquinho sobre os três tempos do Édipo. E o Édipo lacaniano, né, vejam que ele é justamente uma releitura do complexo de Édipo de Freud, né, mas situando esse complexo de Édipo de um ponto de vista metafórico.
mais especificamente de um ponto de vista estrutural. Então, o Lacan vai dizer que há duas formas, né, assim, que ele acredita que era um dos motivos pela qual os pós-freudianos, né, estavam tão equivocados, porque eles haviam caído numa transmissão imaginária dos conceitos. Então, a preocupação do Lacan é de fazer uma transmissão estrutural dos conceitos, uma transmissão simbólica. Então, por isso que o Lacan vai começar a escrever a teoria em letra. Ou seja, ele extrai do mito freudiano, né, a estrutura. Então, enquanto nós temos um mito que estaria ali no campo do imaginário, o Lacan extrai a estrutura e coloca isso em letras. Daqui ele recorre à linguística, daqui a gente vai ter a metáfora paterna, por exemplo, né? Então, eu vou começar a apresentar o slide só para abrir o terreno, abrir o campo das nossas discussões e para vocês entenderem um pouquinho de como eu montei o encontro de hoje. Durante o encontro, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ligar o microfone, fazer a pergunta, eu posso escrever pelo chat. Se caso eu não ver a mensagem no chat, alguém me avisa que tem um comentário no chat, por favor. Então, bem, nosso plano de voo hoje é justamente pensar a dimensão simbólica e pensar a dimensão simbólica é pensar a constituição subjetiva, para daí a gente entender um pouquinho a noção de objeto, para depois a gente pensar a falta de objeto e o que isso tem ou não tem a ver com o desejo, né? Então, primeiro ponto. Antes da gente falar da metáfora paterna, é fundamental a gente entender o que é metáfora. No encontro passado, alguém me falou que o nome do pai era uma questão, né? Ficava uma questão assim. Era difícil entender, articular ali o, o significante nome do pai. Então, eu achei interessante trazer a metáfora paterna justamente porque tem a ver com a nossa discussão hoje. Então, antes da gente pensar metáfora paterna, metáfora é o quê? Metáfora é uma relação entre significantes que tem como efeito a produção de um sentido. Então, aqui eu já coloquei a fórmula da metáfora para vocês do ponto de vista lacaniano, né? Então, aqui já está com a inversão do Saussure. Então, eu tenho o significante sobre o significado. Esse significante, na relação com outro significante, produz um efeito de significação. Então, olhando assim, parece uma forma matemática, né? Mas isso aqui não é um sinalzinho de vezes, isso aqui marca uma relação. Ou seja, um significante em relação com outro significante tem como efeito a produção de uma significação. É daqui que o Lacan futuramente vai tirar, por exemplo, que a relação entre significante S1, significante S2, tem como efeito um sujeito. Então, o sujeito seria efeito do significante. Então, lá na metáfora paterna, né, a metáfora paterna ela marca para nós, ela marca ou ela formula, ou ela, eu não vou saber uma palavra certa, mas ela mostra para nós como que o significante nome do pai opera, né? Como o sujeito é introduzido, ou como que a criança é introduzido no campo do outro, portanto, na ordem simbólica. Bom, aqui nós temos de novo, né, dois significantes numa relação, e aqui eu tenho o desejo materno. O desejo materno numa relação primeira com a criança, é uma forma de leitura, ou desejo materno, que eu não sei o que é esse desejo materno. Portanto, X. Do ponto de vista especular, né, do ponto de vista que a criança vai olhar essa relação, o nome do pai, ou seja, a função paterna nesse primeiro momento, né, vamos pensar na função paterna antes, detém esse desejo materno. Então aí o Lacan vai grafar, né, pensando aqui numa forma bem matemática mesmo, porque aqui a gente anula os termos iguais, então o desejo materno some, e aí eu teria o nome do pai, que seria o grande outro, né, sobre o falo. Lacan, para pensar o falo, ele grafa o falo como com o φ simbólico, tá? Com φ simbólico, perdão. Com φ maiúsculo, né?
o φ, que é uma letra grega, tem duas formas de grafia, né? Minúsculo ou maiúsculo. O Lacan vai grafar maiúsculo para se referir a um falo simbólico. Então, falo simbólico para o Lacan é o objeto enquanto falta. Então, aqui eu já adianto para vocês uma coisa. Para o Lacan, o objeto é um vazio. O objeto, do ponto de vista estrutural, representa o vazio, certo? O falo, ou seja, o objeto do falo, se o objeto é um vazio, o falo é o objeto que representa o desejo. Então, quando aqui nós já colocamos que o significante nome do pai que introduz o sujeito na ordem simbólica, né, no campo do grande outro, e o grande outro detém o falo, o Lacan já situa como um falo simbólico, ou seja, enquanto falta, que é diferente do falo imaginário. O falo imaginário é esse objeto supostamente encontrado na realidade que dá consistência àquilo que falta. Então, veja, aqui a gente já consegue adiantar até qual que é o papel do imaginário. O imaginário dá consistência, né? Então, esse é o papel do imaginário. Ele consiste algo. Já do ponto de vista simbólico, né, o falo, ele seria aqui o representante da falta, que é o que o Freud entende como complexo de castração, e para o Lacan, o significante da falta. Ou seja, eu tenho um significante que representa essa falta, que é a presença de uma ausência. Vejam que essa discussão, de fato, precisa estar numa ordem simbólica, né? Porque do ponto de vista imaginário, ou se está presente, ou se está ausente, né? E aqui, no ponto de vista simbólico, né, do ponto de vista imaginário, perdão, antes. Ponto de vista imaginário, ou se está presente, ou se está ausente. Já no ponto de vista simbólico, né, eu preciso que haja a presença de uma ausência. Essa é a dimensão simbólica do complexo de Édipo. Então, o Lacan vai propor, vai dizer que há uma dialética entre falo e castração, ou seja, só há desejo porque há falta, e só há falta porque é desejo. Então, se a gente não entender essa dialética, a gente não dá conta, por exemplo, da clínica da neurose, que é justamente do que se trata a metáfora paterna, tá? Então, sendo o objeto um vazio, qualquer coisa pode ocupar nesse objeto. Sendo falo o objeto que representa o desejo, qualquer objeto pode representar o falo. Então, essa é a dimensão imaginária, né? Então, nós vamos ter, por exemplo, uma questão bem ligada, né? Quando se fala assim, o falo enquanto pênis, que vai estar muito presente no complexo de Édipo freudiano, e aí o Lacan vai dizer que a castração não tem a ver com o sexo biológico, né? Que essa relação incestuosa, quase que incestuosa, para o Lacan isso não existe, né? Porque a castração ela opera na linguagem, então ela está posta para todos, né? O que vai mudar é a forma como cada um se posiciona diante da castração. Então, quando Lacan fala que qualquer objeto pode representar o falo, o pênis pode ser um dos objetos que pode representar o falo. Mas veja, o falo aqui é o objeto que representa o desejo. Então, nessa dialética com falo e castração, né, suponhamos que eu tenho um irmão e meu irmão joga futebol. E aí eu falo, nossa, meu irmão ele é mais legal do que eu porque ele joga futebol e eu não. Então, pronto. O jogar futebol aqui representa o falo, o não jogar o futebol representa a castração. Travou para todo mundo ou só para a Fabiana? Aqui tá ok. Aqui também. Aqui Tá? também. Às vezes pode ser a conexão lá. Então, essa para o Lacan é a dimensão imaginária, né? Na dimensão imaginária, qualquer objeto pode representar o falo. E aí o Lacan vai propor e vai tentar, durante todo o seu ensino, nos trazer para uma dimensão estrutural do objeto. Então, a dimensão estrutural do objeto é o objeto enquanto falta. O objeto para a psicanálise é um vazio, né? Eu acho que para ficar até melhor conceitualmente, a gente poderia dizer que o objeto é a borda que contorna o vazio, né? Então, veja, há uma função.
para o objeto. Então, bem, a metáfora paterna é essa que vai fazer, que mostra para nós como que o significante nome do pai, que é esse significante que introduz o sujeito na ordem simbólica, opera. E aí, por isso que o Lacan já tira dessa ilusão, né, dizendo que não se trata do órgão em si, mas sim de um significante, dado que o objeto representa um vazio, sendo o objeto enquanto falta, qualquer coisa pode ocupar esse lugar. Então, de um lado, o objeto representa a falta, mas há algum objeto que representa o desejo? Sim, o falo. Então, fala é esse objeto que representa o desejo. Por isso que lá na tríade, né, criança, mãe, falo, o falo é isso que representa esse objeto de desejo da função materna que a criança não sabe o que é, né? Então, se a criança não sabe o que é, ela deduz que o outro tem, num jogo especulativo. Então, num primeiro momento, quem detém esse desejo, esse objeto de desejo, é a mãe. Num segundo momento, quando eu tenho a inscrição a inscrição, a introdução do significante nome do pai, quem detém esse objeto não é a mãe, é o nome do pai. E depois eu percebo que não se trata disso. Lacan vai começar a pensar isso agora em relação a modalidades de falta, né? Entendendo que o objeto tem uma função, que é a função da falta. Para entender a falta, é preciso saber em qual registro a falta opera. Então vejam, a discussão que o Lacan está nos trazendo é que a cada nível ou a cada registro que a falta opera, ela produz um objeto diferente. Então, se essa falta opera num registro imaginário, tem um objeto diferente. Se ela opera no registro, nós vamos chegar no objeto A já já, né? Aqui o Lacan só está pensando no conceito de objeto, né? Depois ele vai conceituar o objeto A mais para frente, mas eu coloquei ele aqui no nosso encontro de hoje, né? Mas aqui o Lacan está pensando no objeto. Por que que ele está pensando no objeto? E quando ele faz uma releitura da pulsão, vocês lembram da pulsão em Freud, né? Pulsão em Freud ela se apresenta como se fosse uma seta. Então, eu tenho uma fonte que seria orgânica, somática, eu tenho uma pressão que é constante, um alvo que é a satisfação, e eu tenho o objeto. O objeto é aquilo que se chega à satisfação. Quando Lacan faz uma releitura da pulsão, dizendo que a pulsão ela não visa o objeto, ela não alcança o objeto, mas que a pulsão contorna o objeto, o Lacan sai desse organicismo presente em Freud, né, para uma questão totalmente linguística, no sentido de que a pulsão, o movimento pulsional, não chega ao objeto, contorna o objeto. Contorna e volta para o seu ponto de origem. Ponto de origem seria a cadeia significante. Ou seja, o Lacan pensa esse movimento pulsional enquanto circuito justamente para entender a repetição, tá? Depois, anos depois, que o Lacan vai acabar conceituando, né, qual seria então esse objeto, que seria um resto dessa operação, ou seria a operação entre o simbólico e o real. Mas agora nós estamos só nessa noção do objeto em si. Então, o objeto não é uma coisa e nem é uma entidade. Para o Lacan, o objeto é função da falta. E falta, para o Lacan, não é um acidente. A falta é estrutural, como vimos no encontro passado. Então, para a gente entender a falta, a gente precisa distinguir os registros em que ela opera. Bem, no seminário 4, que é esse que nós estamos baseando especificamente no capítulo 2, o Lacan vai dizer que não existe o objeto da psicanálise. Não existe o objeto em psicanálise, mas sim modos estruturais de falta que configuram
diferentes funções de objeto para o sujeito. Cada forma de falta são posições estruturais inscritas no grande outro e que vão determinar a relação do sujeito com o desejo. Então, veja, o Lacan só vai se deter ao desejo, né, de uma forma mais conceitual, com uma ênfase maior, lá no seminário 6. Mas ele já começa com essa discussão e com essas articulações no início do seminário e agora especificamente no seminário 4. E aí o Lacan vai identificar três: a frustração, a privação e a castração. Então, já adiantando, cada uma dessas formas de falta operam num registro diferente e, consequentemente, produzem um objeto diferente. Então, a gente vai ver uma por uma. Em relação à frustração, ela é a primeira, né? Ela é a primeira experiência que a criança tem com a falta. O Lacan diz: a frustração se define pela falta de um objeto imaginário. Então, portanto, a frustração opera no registro imaginário. Então, aqui nós estamos na relação mãe-criança, ou seja, pequeno outro com pequeno outro, numa relação de semelhante, que o Lacan diz que é ilusória, né? Imaginária. E aí depois a gente consegue pensar a tríade criança, mãe e falo. Essa é a primeira experiência que a criança tem com a falta, porque diz respeito ao objeto que o sujeito imagina que a função materna tem e que poderia lhe dar. Então vejam que isso é fruto daquela especulação, né? Então, num primeiro momento, eu acho que eu sou todo o objeto de desejo da minha mãe, que eu sou tudo que ela poderia ter, mas de repente ela vai para lá e me deixa aqui. Freud começa a pensar isso lá naquele jogo do forte-dá, né? Para pensar na presença e ausência. Mas aqui, então, beleza. Minha mãe vai para lá e me deixa aqui. Mas se eu sou tudo que ela deseja, o que que tem lá para ela me deixar aqui? Então, existe algo lá que é o objeto de desejo dela para além de mim. Então, ou seja, de um ponto de vista especulativo, né, a criança imagina que há um objeto de desejo da mãe que ela deseja e que ela não tem. Então, para que eu possa voltar a ser tudo que a minha mãe deseja, eu preciso então ter esse objeto. Tá vendo que é toda uma questão especulativa, portanto, uma questão imaginária. Então, quando Lacan pensa e faz essa releitura do complexo de Édipo, é mítico, porque é do ponto de vista da criança. É do ponto de vista desse psiquismo ali em constituição, desse sujeito em constituição. A frustração é que estrutura a experiência inicial do desejo como uma demanda endereçada ao grande outro, ou seja, que enquanto função materna ocupa um lugar, ocupa uma função, portanto, campo do outro. Essa é a primeira inscrição da falta na relação com o outro. A gente pode dizer de uma maneira, eu acho que fica até melhor o entendimento de que a frustração ela é um dano no imaginário, né? Por isso que me frustra. Porque existe um objeto, para mim, existe um objeto que poderia satisfazer todas as minhas necessidades e que o outro tem. Quando esse outro tem esse objeto que poderia realizar as minhas frustrações e não o faz, eu sou frustrado. O Lacan vai trabalhar isso com uma noção de objeto-dom, né? O próximo de um objeto de amor. Então, essa seria a primeira modalidade da falta, a frustração que acontece no registro imaginário, diferente da privação. A privação, como Lacan traz, é a falta real, ou seja, falta um objeto que não existe. Então, a privação, ela marca uma falta que é de outra ordem, muito mais estrutural e menos dependente dessa relação imaginária com a mãe, né, com a função materna. A privação, então, ela não é a perda e ela não é nem a retirada. Então, assim, não é que eu perdi esse objeto, não é que retiraram esse objeto de mim. É que não há esse objeto no real.
E justamente por não haver esse objeto é que eu sou privado dele. Então, Lacan insiste que se trata de uma falta real. Então, aqui o sujeito se depara com a impossibilidade objetiva e nenhum outro pode suprir essa ausência. É aqui que a gente começa a ter condições de caminhar porque o Lacan vai formular lá na frente como objeto A. A privação é uma falta, então, no registro do real. Então, o objeto correspondente, ele não foi perdido. Ele simplesmente não é. Ele é o registro de uma falta estrutural, da impossibilidade. E é justamente a privação que, para o Lacan, é decisiva ao ponto de vista que ela vai inaugurar uma diferença importante entre aquilo que pode ser perdido, que vai estar no campo do imaginário e, consequentemente, no campo da frustração, e que nenhum outro pode dar, que seria o real. Portanto, o campo da privação. É isso que prepara o terreno para mais tarde entender o objeto como resto, no real. O objeto como resto, no real, é o que o Lacan chama de objeto A. Então, ou seja, existe um limite no simbólico. O simbólico não consegue absorver tudo. Alguma coisa fica de fora. Alguma coisa não dá, não é simbolizável, que fica do lado da impossibilidade. Então, o que marca essa operação é o que o Lacan vai conceituar como objeto A. Existem duas formas, né, de se ler o objeto A. Uma enquanto uma operação, né? Quem vai trabalhar mais esse ponto de vista da operação é o Alfredo Eldenstein, num livro que chama Outro Lacan, tem disponível pela editora Toro, um livro bem interessante, inclusive. E uma outra leitura é entender o objeto A como resto dessa operação. Eu gosto mais de entender o objeto A como essa operação, né, que marca justamente o limite ali do simbólico, né? O simbólico não dá conta de tudo. E por fim, nós temos a castração. Vejam que a castração é a falta do falo daquele objeto de desejo enquanto significante, ou seja, enquanto possibilidade de dizer sobre ele. Então, aqui o Lacan deixa claro que não se trata nem de um objeto imaginário, como acontece na frustração, e muito menos de um objeto real, como acontece na privação. Então, na frustração e na privação, eu tenho um objeto que falta, seja ele de um ponto de vista imaginário, seja ele de um ponto de vista real. Mas do ponto de vista da castração, a falta não é de objeto, é uma falta no sujeito. É uma falta no sujeito introduzida pelo simbólico, portanto, o nome do pai. Vejam que frustração, privação e castração são os três tempos do Édipo. O primeiro tempo do Édipo, que é justamente o estágio do espelho, quando a criança se aliena com essa imagem, que ela se acha ser total, e quando a gente descola ela disso, ela se frustra. E aí, quando eu tenho, no segundo tempo do Édipo, que é essa ferida narcísica, que é justamente a entrada do significante nome do pai, eu tenho alguém que me priva desse desejo. Né? Então, por isso que eu quero, num primeiro tempo, a criança se oferece como objeto, que eu quero ser o falo, ou seja, eu quero ser este objeto de desejo para a função materna. Num segundo tempo, eu quero ter este objeto de desejo, ainda de um ponto de vista especulativo, mas a partir do momento que isso me é negado, o que era então imaginário, a partir do momento em que é negado, passa a ser real. Então, tem uma falta que passa a ser real, daqui a privação. E aí, depois, quando eu aceito a castração, né, no sentido, olha, não é que eu perdi, não é que me privaram, é que eu nunca tive. Ou seja, essa falta está em mim. Daqui eu tenho, de fato, a entrada na ordem simbólica, né, pelo significante nome do pai, né, significante nome do pai, o Lacan vai. Por que nome do pai?
que em francês, nome do pai, né, tem uma homofonia, né? Nom de père. O nom, que é para nome e para não, o não e o nome em francês tem a mesma homofonia. Então, nome do père tem essa ambiguidade, né? É o nome do pai e o não do pai. Então, ao mesmo tempo que esse significante nomeia, ele interdita. Então, por isso que o Lacan utiliza, né? E a operação, né? Ou seja, a fórmula que marca essa operação do nome do pai é justamente a metáfora paterna. Então, Lacan usa metáfora porque ele está falando de uma relação entre significantes. Qual significantes? Significante S1, S2, traduzindo, função materna e função paterna. Então, eu tenho a função materna, que tem essa função de introduzir o sujeito na linguagem, colar ela na linguagem, né? Portanto, uma operação alienante. E eu tenho a função paterna, que teria a função de separar. Então, veja, em cada uma dos três tempos do Édipo, o que eu faço é introduzir uma falta. Onde? Na estrutura. Então, a partir do momento que eu saio da privação, da frustração e da privação, e entendo que essa falta não é uma falta de objeto, mas é uma falta no ser, é uma falta no sujeito, é daqui que eu tenho condições de entender o surgimento do desejo. O desejo não tem a ver com o objeto, com esse objeto que eu supostamente vou encontrar na realidade, vai satisfazer. O desejo para o Lacan é estrutural, assim como a falta. Então é isso que o Lacan está trazendo para nós, né? Que na análise a gente não vai se preocupar com esse objeto supostamente encontrado na realidade, né? Porque isso está justamente numa ordem imaginária. Na clínica da neurose, né, eu sei que quando o paciente fala, mas assim que eu conseguir mudar de emprego, todos os meus problemas estarão resolvidos. Vejam que o mudar de emprego é justamente esse objeto, fala imaginário, que é o quê? Esse objeto supostamente encontrado ali para dar consistência dessa falta. Do ponto de vista estrutural, essa falta vai continuar ali. O sujeito vai continuar desejando. Daqui a releitura de Lacan em relação à pulsão. Porque qual objeto que a pulsão contorna e volta? O objeto A. Então, veja, eu faço um circuito em volta desse objeto que, ao mesmo tempo, significa falta, é causa de desejo. Então, se ele é causa, ele precisa continuar faltando. Se eu alcanço esse objeto, que é causa de desejo, eu quebro o quê? O circuito do desejo. Quando eu alcanço esse objeto, quando esse objeto que falta se presentifica demais, o que que acontece? Angústia. Então, lá no seminário 10, quando Lacan pensa o esquema da angústia, ele vai dizer que a angústia não é sem objeto. Ou seja, a angústia tem um objeto. Qual objeto que ela tem? O objeto A, que é justamente esse que tampou no furo. Bem, nosso tema não é angústia, né, gente? Vocês me desculpem. Então, vamos voltar aqui. Ô, Eu Erickson, passei esse slide sem explicar. Oi. eu sei que você está querendo jantar, mas eu queria só pedir para você voltar um pouquinho a esse lance da proximidade do objeto com angústia, que causa angústia, proximidade do objeto que causa angústia. Tá. O objeto A é esse objeto enquanto falta, né? Então, assim, ele é um resto dessa operação. É o que marca o que fica fora do simbólico. Isso, então, provoca o quê? Um furo no simbólico. É desse furo, dessa falta, desse vazio, que se organiza a fantasia, né? O Lacan fala fantasma, mas, né, mas no Brasil a grande tradução da maioria das traduções é pela fantasia. Quando Lacan vai dizer que a angústia não é sem objeto, né? Ele está querendo dizer que o que falta em quadros de angústia não é um objeto. O que falta é a falta.
Então, se o objeto representa falta e eu tenho esse objeto que deveria faltar e, portanto, ser o causador de todo o circuito do desejo, eu travo o circuito do desejo e entro num quadro de angústia. É nesse sentido. A gente poderia pensar, por exemplo, numa mãe muito presente. Poderíamos, porque aí seria uma grande. É lido de um. A gente poderia, por quê? Porque lá no seminário 10 tem um pedaço, você não vou lembrar que capítulo agora, que o Lacan vai apresentar o esquema da angústia. Quando ele apresenta o esquema da angústia, ele coloca isso numa tabela. E aí, nessa tabela, ele vai dizer das respostas do sujeito, né, em cada registro. Então, eu posso ter uma resposta imaginária numa dimensão imaginária, que seria o que Lacan chama de inibição, fazendo uma releitura do texto do Freud, né? Inibição, sintoma e angústia. Mas eu posso ter também uma resposta simbólica num campo simbólico, que seria o sintoma. E eu posso ter uma resposta real num campo real, que é a angústia. E aí, entre o sintoma, né, e a angústia, o Lacan situa outras duas formas de resposta. Uma delas seria a passagem ao ato e a outra seria o acting out. O acting out é justamente uma forma de tentar dar conta desse grande outro que está invadindo. Como eu não consigo separá-lo de um ponto de vista simbólico, eu preciso fazer isso no real, né? Então, desse ponto de vista, sim, eu posso entender essa proximidade, né? E veja, acting out, sintoma, passagem ao ato, depois o Lacan coloca embaraço, efusão, emoção, inibição, são todas formas que o sujeito tem de, não é lidar, mas de evitar chegar até a angústia. Então, a gente pode ver que essas respostas são anteparos, né? Anteparos para a angústia. E aí o Lacan coloca isso num esquema, né? Fica uma gracinha. E aí a gente consegue ver como cada uma dessas modalidades de falta, né, opera em cada registro. E qual se apresenta, então, como objeto ou não de desejo, ou objeto de falta, em cada uma dessas situações. Seja no sintoma, seja na passagem ao ato, seja no acting out, seja na inibição, seja no embaraço, seja na efusão, né? Isso tudo está lá no seminário 10. Então a gente pode pensar assim como uma invasão. Tanto como uma invasão, como um saber demais. Né? Por que um saber demais? Porque esse desejo do outro fica sempre como uma dúvida para o sujeito. Eu não sei o que o outro deseja. Né? Ou seja, então tem uma falta do outro. Porque a partir do momento que esse saber também fica gigante, né? E aí eu sei o que esse outro deseja, então eu me ofereço como objeto e eu tampono essa falta, tamponar uma falta no grande outro apaga até as possibilidades subjetivas. Né? Então, se não falta nada, não há buraco. Não há buraco, não há com que eu ter uma borda. Né? Eu não tenho nenhuma operação que precisa tamponar esse buraco. Portanto, não há fantasia. Então, vejam que quando eu aceito a castração e aí, consequentemente, eu tenho um furo, né, no simbólico, eu já estou falando de uma estrutura neurótica. Porque na psicose, eu consigo foracluir. Se eu foracluo, essa falta não opera. Se a falta não opera, eu não tenho fantasia para ser uma suplência dessa falta. E aí eu tenho o quê? Eu tenho delírio ou alucinação. Beleza, obrigada. Imagina. Então, assim, a castração ela é apresentada por Lacan como condição de entrada na ordem da lei, né, e da significação. Ou seja, castração é condição de entrada na ordem simbólica no campo do outro. Então, ela situa-se no registro simbólico. A castração não diz respeito a um objeto coisificado, mas justamente ao falo enquanto significante. Me falta significante para saber o que o outro deseja, especificamente de mim.
Estabelece, então, uma falta que não é uma falta de objeto, mas da posição do sujeito no campo do outro. Então, daqui é o que abre caminhos para o Lacan já introduzir mais para frente. O sujeito enquanto dividido, né, que é esse S barrado. Então, ou seja, eu tenho um significante que me introduz na linguagem, que me nomeia, ao mesmo tempo que ele me nomeia, ele me marca, e ele não é o suficiente para dizer sobre mim. Daí um sujeito dividido, né? A castração inaugura a falta simbólica que falta o desejo. Para não ficar um tema muito solto, né, e até para servir como um percurso para futuros estudos, eu adiantei um pouco do seminário 4 até o seminário 6, né, como que o Lacan vai pensar essas modalidades de falta, como que ele vai chegar no desejo e na fantasia. Então, antes da gente chegar nessa seara, né, uma pequena síntese. A frustração, então, opera no registro imaginário, é uma falta imaginária de um objeto imaginário. A privação opera no registro real, ou seja, é a falta real de um objeto real. E a castração num registro simbólico. Então, é a falta simbólica do falo, enquanto significante. Se a castração opera num registro simbólico, é isso que o Lacan fala de castração simbólica. Ou seja, o agente que vai operar a castração é simbólico. Então, não é esse pai privador. Isso aí é o imaginário, é essa figura. Mas é preciso que o grande outro, obviamente, esteja encarnado, né, em alguns momentos. Mas quando Lacan fala da castração enquanto simbólico, o agente é simbólico. Qual agente? Nome do pai. O significante nome do pai é o que opera a castração. Eu nomeio. Então, ao nomear, eu te introduzo na ordem simbólica, eu te coloco no campo da linguagem, mas eu também te interdito. Há uma lei, há um ordenamento, há uma cadeia de significantes. Então, o Lacan vai dizer que, se eu quiser, que a análise do discurso é uma análise que deve operar sobre o simbólico. O simbólico, né, é o que o Lacan chama como grande outro, e também muitas vezes ele fala que é o tesouro de significantes. Então, se o sujeito é um efeito do significante, cada vez que eu consigo, né, fazer uma alteração, uma articulação nos significantes, eu tenho um efeito diferente, ou seja, eu tenho um sujeito diferente. Então, o sujeito, para Lacan, não tem a ver com a pessoa. O sujeito não é uma substância. O sujeito é um efeito do discurso. Então, numa análise, né, eu posso ter vários sujeitos a partir do momento que eu vou trabalhando vários discursos. Então, vejam que o Lacan, ele coloca a linguística como um recurso teórico, né, para se ler o inconsciente. Então, tudo aquilo que era uma causalidade, que eram as consequências, né, a partir do Lacan, a partir da teoria do significante especificamente, passa a ser legível. Por isso que o Lacan sempre dizia que para ele a psicanálise é um método de leitura. Na psicanálise um método de leitura, né, eu posso ler o texto, né, a história desse paciente. E aí aonde que eu coloco o ponto, aonde que eu coloco a vírgula, isso muda o sentido. Então, por isso que aqui a gente já tem, por exemplo, nós já vimos que é a interpretação em Lacan, pensando na pontuação, na retroação, no equívoco, porque é no equívoco que o sentido vacila. Quando o sentido vacila, eu consigo chegar ao sujeito do inconsciente, né? Que ele precisa se apresentar no discurso. Bom, em relação aos caminhos futuros, lá no seminário 5, o Lacan vai retomar essas categorias, né, de frustração, privação e castração, e vai selecionar duas delas para pensar a fantasia e o objeto. Ele seleciona a frustração e a privação. Então, a frustração vai ser para o Lacan aquela que organiza o polo imaginário da fantasia, enquanto a privação é o que organiza o polo real do objeto em falta. Então, a fantasia vai aparecer como uma imagem
que borda um furo. Então, uma imagem do ponto de vista imaginário, daqui a frustração, que borda um furo. É um furo no simbólico causado pelo real, desse objeto do real. Vejam que a fantasia não é pura imaginação. A fantasia é uma moldura imaginária dada a um furo real de uma falta estrutural. Então, a falta para o Lacan é estrutural. O objeto para o Lacan, do ponto de vista estrutural, é um vazio. Ele é uma função da falta. Cada vez que essa falta opera num registro diferente, eu tenho um objeto que vai se apresentar para o sujeito e tem uma relação diferente com o sujeito. Então, quando Lacan faz a releitura do complexo de Édipo, e separa isso em três tempos, o Lacan separa em três tempos lógicos, não tempos cronológicos. Tempos lógicos, porque o Lacan, de novo, ainda, na verdade, está pensando em estrutura, no ponto de vista estrutural. E é justamente para chegar numa discussão estrutural que o Lacan vai grafar o desejo. Então, ele faz todo esse caminho e vai mostrar que, olha, há uma estrutura no desejo. Vou colocar isso num grafo. E é daqui que nós temos o grafo do desejo. Então, lá na montagem do gráfico do desejo, a gente vê a castração, a gente vê o significante, a gente vê o sujeito, a gente vê o primeiro movimento ali do circuito pulsional. Ou seja, que é o que o Lacan vinha, né, ou fora, trilhando, até chegar ali o seminário 5, o seminário 6. No seminário 6, que é justamente o desejo e sua interpretação, se eu não me engano, que chama o seminário 6, o Lacan vai formalizar isso que ele só esboçou, né, no seminário 4 e 5. O desejo, então, é a interpretação da falta. Agora eu sei que não é uma falta de objeto, é uma falta estrutural, e ele pode ser graficamente representado em um gráfico. Então, o movimento conceitual é, pensando no seminário 4, seminário 5, seminário 6. No seminário 4, Lacan apresenta três formas de falta, pensando em frustração, privação e castração, já articulando isso aqui em real, simbólico e imaginário, que tem a ver com as formas de falta do objeto, sendo que o objeto representa a falta, e a preparação para o conceito de objeto. O objeto, para a psicanálise, é a função da falta. No seminário 5, o Lacan vai selecionar duas delas, né, que é a frustração e a privação, para daí construir uma tema do fantasma, ou uma tema da fantasia, né, como alguns preferem. E vejam que lá no matema eu já tenho um sujeito barrado, né, na sua relação com o objeto A, que é um objeto causa de desejo, ou seja, um sujeito em relação com a falta. Então, o fantasma ou a fantasia é uma moldura que eu construo em volta da falta no sujeito. E aqui o Lacan vai formalizar o objeto ainda como um pré, né? Assim, tá começando a pensar no objeto A. No seminário 6, o Lacan articula o desejo como um efeito significante. Então, se eu tenho a castração que marca, né, uma falta no sujeito, ou seja, no falo enquanto significante, o desejo vai estar articulado como o efeito do significante. E aqui o Lacan junta tudo isso e coloca num gráfico do desejo. Então, o desejo gira em torno da falta simbólica que é operada, né, ou inscrita pela castração. O desejo não gira em torno de uma falta imaginária e nem de uma falta real. Por isso que eu preciso separar isso na clínica, eu ver a temporalidade do discurso, né? Porque do ponto de vista estrutural, eu sei que não há objeto nenhum possível de tamponar essa falta. O problema é quando começa a aparecer, né? Começa a presentificar isso para o sujeito. Assim, a gente pode pensar isso em movimentos contemporâneos, né? Eu sei que a gente está bem em cima do horário,
Mas veja, a gente tem hoje, nós estamos o tempo todo dizendo para as crianças, né, especialmente para as crianças, que é possível ter tudo, que é possível ser tudo, né? Que é possível ter uma realidade onde não há falta, onde não há limite. E aí, quando essa criança cresce, entra ali na adolescência, ela começa a dar conta de uma série de relações, e aí volta essa discussão de, mas peraí, mas se é possível ter tudo isso e eu não tenho tudo isso, então talvez o problema esteja em mim, não no outro. E aí hoje nós temos na contemporaneidade, né, uma adolescência que parece que não quer acabar, né? Que não quer ter fim, que a gente quer esticar. E aí, para esticar, a gente faz o quê? A gente começa a esticar o tempo de compreender. Lembra dos três tempos lógicos? Eu tenho o instante de ver, o tempo de compreender e o momento de concluir. Todo momento de concluir é o quê? É uma aposta. Só que para mim fazer uma aposta, eu preciso estar disposto a perder. Preciso estar disposto a lidar com a falta. Enquanto eu não tiver condições de lidar com a falta, eu fico adiando ela, né? Freud vai trabalhar isso a partir de uma falta de um objeto, né? E o Lacan vai mostrar, através do modelo óptico, como que uma imagem passa a ser um objeto. Que o Lacan trabalha tudo isso do ponto de vista da imagem, do ponto de vista do imaginário, né? Então, o ego não é um objeto. O ego é fruto da alienação como uma imagem. Mas lá no narcisismo de Freud, o ego aparece como um objeto de investimento. E aí, para o Lacan mostrar, né, como que um objeto, como que uma imagem se torna um objeto, ele recorre à óptica, né, para pensar justamente esse movimento, né, dessa relação entre imagem e objeto, que é o que nós temos lá no objeto, no modelo óptico, perdão, que o Lacan explica certinho no grafo. No grafo, não, no estágio do espelho. Então, Esse bem, no modelo grafo. ótico é aquele do vaso, né, da flor. Isso, Tá. exatamente. Exatamente. Que aí ele coloca o espelho côncavo, o espelho plano, né? E vejam que dá uma ideia de ilusão, né? Mas isso passa a ser real a partir do espelho plano, que seria, representaria o grande outro. Ou seja, eu tenho uma relação com a alteridade, né? Que inscreve isso e que, consequentemente, dá possibilidade de significações. A minha relação com os grafos continua a ser lembrar do vaso de flor, né? Você percebeu? Aham. Mas é interessante, eu gosto e eu acho que assim, por onde começar a ler Lacan? Pelo começo, gente. Né, eu escuto muitas pessoas falando, o seminário 11 é o mais importante. Ok, foi o seminário que o Lacan, o único seminário que o Lacan viu escrito e tudo mais, mas o Lacan não chegou direto no seminário 11, né? O Érico, gosto de fazer a leitura cronológica para quê? Para acompanhar a linha de raciocínio, ele não chega ali do nada. Né? Brotou na cabeça dele, eu vou escrever isso aqui. Não, tem um caminho. Então, antes do Lacan chegar lá no grafo, ele está pensando no modelo óptico. Né? E vejam que é do modelo óptico, Lacan pensa o conceito de análise, ou seja, ele vai montando isso aos poucos. Eu sempre costumo dizer que há uma diferença que eu vejo. Né? Qual que é a diferença entre você ler um seminário e você ler os escritos? Os escritos, para mim, é uma teoria pronta. O Lacan foi lá, pensou, escreveu, está aqui. Os seminários é o Lacan pensando. Engraçado que eu fiz os seminários como se estivesse vendo, né? É porque aqui estão os seminários do Lacan. Os seminários é o Lacan pensando. Então veja, enquanto o Lacan estava lá no seminário, ele está conversando com alguém, está respondendo fulano de ciclano, ele está pensando, né? No escrito, o negócio está ali pronto. Mas então, mas se você não passar por alguns seminários, é difícil dar conta dos escritos. Sim, que você escreveu como para entender como ele chegou naquela conclusão dos escritos, eu preciso ver o caminho dele pensando. Por isso que eu gosto de fazer essa leitura cronológica, assim como acontece em Freud. Né? Você faz a leitura cronológica para você ver essa linha de construção, para daí a gente dar conta. Então, veja, a gente tem, eu não vou dizer que a gente dá conta, né? Eu acho que nós temos mais condições de compreender o, o grafo do desejo
quando o modelo óptico já está mais ou menos ali especificado. Porque o modelo óptico mostra para gente o que é essa relação imaginária do pequeno outro com o pequeno outro. Depois o Lacan formula o esquema L, ou seja, até chegar no grafo do desejo, né, tem um caminho que a gente precisa ir cultivando. E lembram dessa palavra, cultivando, né? Então, o Lacan sempre fala que a compreensão também está no registro do imaginário. Ou seja, enquanto a gente estiver achando que não está entendendo, está difícil, está ótimo, gente. Isso significa que tem algo ali que põe essa mola para trabalhar, né? E aí a gente vai indo. Então, assim, quando o Lacan fala, olha, cuidado para não compreender rápido demais, inclusive na análise. Assim, tem um tempo do inconsciente, e é o tempo do inconsciente. Né? O tempo do inconsciente não é esse que aparece de tempo em tempo, de meia em meia hora. É um tempo lógico, constitutivo, tempo estrutural. Então, daqui eu preciso ter uma finese de quê? De pegar na ambiguidade, no equívoco, porque é onde o sentido vacila. E quando o sentido vacila, é que a gente percebe que é algo que fala em nós. Ou seja, o inconsciente fala em nós. Não era isso que eu queria dizer. Então, mas foi isso que você disse. Aqui nós estamos falando de fato o que o Lacan mostra, que a fala não é somente um método, ela é o fundamento. Então, por isso que o Lacan vai fazer essa crítica que eu comecei, né, o encontro de hoje falando da psicologia do ego, que é do Two Bodies Psychology, né, uma psicologia entre dois corpos, dizendo que a análise não acontece a dois, que não é o analista e o analisando. A análise acontece a três: o analista, o analisando e a palavra. Então, ou seja, todo o trabalho do Lacan é para situar Freud numa dimensão estrutural. Então, lá no grafo do desejo, o objeto não vai aparecer como um preenchimento, mas como causa. Então, veja, o objeto só se aparece como causa porque ele é função da falta. Então, o objeto A só pode ser formulado porque eu tive uma frustração que deu origem a uma cena, que deu um furo e que deu um enquadre do desejo. Então, essa frustração imaginária dá origem a essa cena, a privação faz um furo nessa cena e a castração enquadra o desejo a partir deste furo. Então, a fantasia é um enquadre que dá uma forma visível ao vazio. Do ponto de vista estrutural, simbólico, a falta não é preenchida. Há um vazio que permanece. A fantasia responde à falta no objeto, enquanto o desejo responde à falta no sujeito. Então, aqui que a gente começa a separar isso, para inclusive ter, acredito eu, né, condições de direcionamento, de tratamento. Então, veja, quando Lacan pensa no texto lá, né, direção do tratamento, a direção tem a ver com um ponto de vista ético, e o tratamento tem a ver com aquilo que se faz em análise. A direção do tratamento tem a ver com uma posição ética. E aí, nessa posição ética, se eu quero chegar à diferença absoluta que o Lacan fala, que é justamente o desejo, eu não preciso responder no ponto de vista da fantasia. Por isso que a análise é o quê? Um atravessamento da fantasia. Eu atravesso essa fantasia que está respondendo a essa falta de objeto. E eu sei que o objeto é imaginário, o objeto representa uma falta, para mim chegar no desejo do inconsciente, sujeito do inconsciente. Porque o desejo responde à falta no sujeito. Então, o atravessamento da fantasia, que seria um fim de uma análise, é quando o sujeito se vê o que ele fez com a falta dele. Quer dizer que tampona a falta? Não. Agora ele se posiciona de uma outra forma, ainda frente à falta. Ou seja, a falta permanece. Justamente porque ela é estrutural.
Aqui eu coloquei um esqueminha, né? Que vocês viram que eu sempre vim fazendo isso com vocês, que eu acho imaginariamente, né, que fica mais claro. Então, aqui nós temos a forma da falta, o registro que ela opera, o objeto que está em jogo, o agente, né, que causa a falta e qual é o tipo de falta. Então, a frustração opera num registro imaginário, né? Então, o objeto que está em jogo é um objeto imaginário, o agente que provoca essa falta é um outro real enquanto pessoa, né? Enquanto pequeno outro. Tem algo ali que eu estou vendo que essa pessoa deseja para além de mim. Então, ou seja, aqui eu tenho uma perda de um objeto que existe, mas que não é dado. Então, naquele jogo especulativo, tem algo ali que minha mãe tem, que é mais importante do que eu, que ela não quer me dar para me recuperar isso que eu acho. É o que o Freud chama de narcisismo primário, tá? A privação opera num registro real, ou seja, que é um objeto real que não existe. Quem opera isso? É o outro simbólico. Quem que é o outro simbólico? A lei, ou seja, nome do pai, significante nome do pai. Então aqui ele provoca uma falta estrutural de um objeto impossível. E aqui eu tenho a castração, que acontece no registro simbólico, portanto, num objeto simbólico. Qual objeto simbólico? O falo. O falo enquanto significante. Então, aqui, qual é o agente da castração? É um outro imaginário simbólico. Simbólico por quê? Outro imaginário no sentido de uma outra pessoa, de carne e osso, mas é simbólico porque não é que ele me priva, não é uma castração de que alguém vai lá e pronto, cortou o pênis. Não tem nada a ver com isso, porque eu sei que pênis é uma das formas de constituir o que Lacan chama de um falo imaginário. Mas aqui nós não estamos falando de falo imaginário. Estamos falando de falo simbólico, né? Ou seja, há uma falta, está escrito tanto em mim, quanto sujeito, mas no grande outro. O grande outro falta. Então, quando Lacan grafa isso lá no grafo do desejo, vejam que quando o sujeito endereça essa demanda para o grande outro, há uma falta no grande outro. Então, por isso que essa demanda vai e ela volta por outra via, ainda assim incompleta. E que ao mesmo tempo que há uma falta aqui, há uma falta lá. E é justamente por haver uma falta lá, no grande outro, que é possível que haja sujeito. Bem, é isso. Agora a gente vai se ver daqui 2 semanas, no dia 4 de dezembro. Daí nós temos condições de entender o lugar do analista. E já adianto, na análise, o analista ocupa o lugar de objeto A. Um objeto que, enquanto falta, mas enquanto causa de desejo. Né? Mas eu acho que agora a gente já tem condições de ir fazendo essa discussão. Lá no dia 4 de dezembro. Semana que vem não vai ter grupo, né? Eu vou estar nos preparativos aqui em Poços da jornada sobre a infância. E aí a Julieta chega aqui em Poços na sexta-feira, né? Nesse dia, e aí a gente precisa ver algumas coisas, e nada acontece a jornada, por isso que eu não vou conseguir. E aí na sexta seguinte a gente se vê. Bom, e aí, cadê os xingamentos? Eu não sei se a Ian tá aí agora, porque eu não sei se foi possível entender o que que seria o objeto A, né? A próxima aula é dia 5, né? É, André? Deixa eu ver. Dia 4 cai na Achei- quinta. Então é isso mesmo, gente. Então é dia 5. Tô Ainda sim, bem que eu tenho cena entendi, escrita. obrigada, tá? Abriu bastante aqui para outras faltas, né? Nesse sentido. Por isso que eu acho que a gente tem que entender, ilusão. A gente tem que estudar Lacan junto. Por quê? Porque aí a gente sustenta a falta, né? E sustentar a falta sozinho é mais complicado, né? E aí quando a gente faz isso junto, né, a gente acaba criando outras redes, outras possibilidades, né? Que é o que o Lacan fala, né? Então, assim, a gente mantém o desejo em circuito, a gente não barra. Daí que essa ideia da compreensão. Quando a gente acha que compreendeu, não, se eu já sei, eu não preciso fazer mais nada. Eu não preciso estudar, eu já sei, eu vou ler para quê? Né? E continua nesse registro imaginário e fazendo uns absurdos que a gente ouve por aí.
Dizem que em situações complexas requer trabalho coletivo. Exato, exato. Né? Eu falei isso, acho que, eu não sei se foi terça-feira, essa semana, eu acho, num discurso aí, ou no sábado. Que o nosso trabalho, eu acho que é um trabalho de um beija-flor no incêndio. Né? Se olhar do ponto de vista do beija-flor, nossa, fica muito difícil pro coitado. Então, mas se tiver bastante beija-flor, né, o incêndio fica menos pior. Né? E aí a gente volta sustentando o que é preciso ser sustentado, né? A palavra, que é ela que sustenta a possibilidade das coisas faltarem. Preciso Queria dizer sair, uma gente. Boa noite. eu também preciso. Pessoal, muito, muito obrigado aí pela presença nesse meio, né? Feriado ontem, hoje estamos aqui. Enfim, obrigado pela companhia, pelas questões. E a gente se vê agora daqui 2 semanas, que aí a gente encerra esse ciclo, pensando justamente o lugar do analista. E depois nós vemos para onde a gente vai para o ano que vem. Muito, muito, muito obrigado. Boa semana, bom sábado. E até dia 5. Tchau, tchau. Até boa noite.